Lá estamos no ar. Deixa eu ver aqui, tô abrindo. Alô, aqui, peraí. Não achei. Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos chegando. Mais uma edição, mais um episódio Folha de Sumaré, o nosso podcast Folha de Sumaré. Hoje, terça-feira, dia 29. Dia 29. Dia 29 de julho de 2025. É um prazer receber vocês. Vocês estão chegando aí no canal? Já vou deixar aquele pedido de todos os dias para se inscrever no nosso canal. Se inscreve aí, toca o sininho, aquele para você receber as notificações. Todo dia tem um bate-papo diferente, tem uma entrevista diferente para você saber, se tocando o sininho aí, vai receber lá no seu celular, vai tocar as notificações, você vai saber quem vai ser o entrevistado do dia, ou a entrevistada do dia ou da noite, naquele dia, mas à noite, né, que a gente começa às 18 horas. Clau, você está bem? Tudo jóia? Gente, hoje nós vamos começar já falando do nosso entrevistado. Eu estava procurando aqui um pouco o que eu escrevi aqui do card do nosso entrevistado. Ele não é muito conhecido, não, que ele mora em Sumaré há pouco tempo, mas com certeza você já ouviu falar dele. Hum. É o Di Serra, o Di já está por aqui, e né, a gente estava batendo papo fora do ar, tem muito assunto hoje. Mas aí ó, eu fiz uma mini pauta aqui para a gente bater papo, mas o homem tem mais conhecimento, mais especialização do que eu imaginava. Então, o que eu tinha colocado no card hoje, olha, Di Serra, especialista em relações internacionais. Mas a relação dele as relações dele são múltiplas. Então, nós vamos conversar um pouquinho com ele. A sua filhota linda, maravilhosa, Vivi, olha, Vivi já está íntima já, viu? Tá por aqui também. E eu já quero começar dando boa noite para ele, porque vai ser uma conversa muito legal. Eu tenho certeza que vai ser muito, muito legal. E eu espero que vocês também gostem. E aí, como vocês já sabem qual a especialização dele, qual o assunto que ele vai abordar, já podem dar uma boa noite, pode colocar aí nos comentários, quer saber alguma coisa referente ao assunto. Mas aí ele falou assim, daí pode perguntar de tudo. Então, eu já entendi que já sei também que ele é corintiano, ou não, corintiano não, vou apoiar porque o homem também além de tudo, é lutador. Meu Deus, e a filha está aqui campeã, assim, já ganhou tanto título com 10 anos de idade, a menina é hipercampeã, mundial, brasileira, nem se fala. Ô, Di, mas já cumprimentando você, a gente já conversou um pouco fora do ar, já deu uma aquecida aqui. Boa noite, obrigado por aceitar o convite. Aliás, que demora para a gente se reunir, se encontrar aqui, hein? Pois é, Homem importante é outro nível, né, gente? imagina, imagina. Muito boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Boa noite, Odair. É um prazer estar aqui. A Prazer gente, é todo nosso. você já fez esse convite há algum tempo, né? E por falta de agenda a gente não conseguiu se encontrar. Mas é um prazer, uma honra estar aqui conversando com você e com seus ouvintes e telespectadores, né? Estou aqui à disposição para responder quaisquer, quaisquer perguntas relacionadas a todos os temas. Eu achei interessante, falei assim, não, a pauta era uma, mas pode abrir, fala, pergunta o que você quiser. Mas é verdade, né, Di? Mas você também estava num período, porque foi logo que a gente começou o podcast em fevereiro, a gente já começou a conversar depois disso, né? Mas era um período de início de novo. O Di também, ele é servidor público agora na nova administração do Henrique, também do André da farmácia, e então estava num período de início, né? Então, assim, é compreensível, poxa, está chegando e todos os setores ficam atribulados, muita coisa para fazer, para resolver, para tomar pé de uma situação, é compreensível. É um novo governo, um governo que se iniciou no dia 1º de janeiro, muita mudança, mudanças positivas, né? Desde a reforma administrativa até a conduta e a conexão e o relacionamento com a população. Mas nós somos muito satisfeitos com o resultado que vem acontecendo. Eu hoje estou como secretário adjunto de Controle Interno e Transparência, uma pasta muito importante, é uma pasta que fiscaliza as ações dentro do governo, que dá transparência às ações do governo, ao controle de gastos, a relação com o Tribunal de Contas, tem também dentro da nossa secretaria 156, que é um canal direto com a população de Sumaré, um canal de reclamação e de orientações também. Nós temos o PROCON,
Hoje, inclusive, acabamos de fazer um feirão do Procon Negocia lá na Faculdade Anhanguera, sucesso total. Depois a gente pode até Vamos falar com falar certeza. sobre um pouquinho dele. Nós temos a ouvidoria, que também está ali dentro da secretaria, e então é uma pasta importante. Eu já passei por quase todas as pastas, já fui da saúde, já fui do desenvolvimento econômico, que é a minha área, né, a minha área de formação. Já passei pelo esporte, pela cultura, pelo turismo, não só nessa gestão, como em outras gestões. Uhum. E o Henrique e o André vêm fazendo um trabalho espetacular, Estou de eh, parabéns, viu? com várias novidades. Eu tenho ouvido muita população. Eu, nesses últimos meses, eu precisei usar bastante o aplicativo de veículos, né? O famoso Uber. E o Uber é uma ferramenta importante de resposta do que a população está sentindo, porque o motorista do Uber ele está ali lidando com pessoas o E tempo todo. circula o tempo todo, né? E eu, sem falar quem eu sou, eu acabo tentando buscar o máximo de informação, Sim. e o que eu venho ouvindo são coisas realmente positivas, um reflexo já em tão pouco tempo de ações concretas e importantes para mudar o rumo da nossa cidade. Que legal. Nós vamos fazer só uns agradecimentos aqui dos nossos patrocinadores, mas a gente já volta para falar, para começar, quem é o Di. Quem é o Di, quem não conhece, claro que Sumaré inteiro já conhece, até pelo o breve relato que ele falou das funções que ele já exerceu no serviço público, mas a gente vai entrar um pouquinho, saber quem que é esse rapaz, esse gatão. Gente, começando aqui agradecendo a doutora Leila Seleguini, psicóloga, psicanalista, que ela faz atendimento presencial e também faz online, viu? Para falar com ela pelo WhatsApp é o 19 991 4139, doutora Leila Seleguini. E, mais uma vez, como todos os dias, nós temos aqui os livros, alguns, né? Alguns títulos da doutora Leila. Olha, essa semana nós estamos apresentando Doce Água do Rio, esse aqui, olha. Também esse outro, Sonho de Pet. E esse terceiro aqui é uma coleção, são 3 livros, viu, gente? O mesmo tema, o mesmo assunto. O sistema ecológico faz eco. Lógico, esses 3 livros fazem parte de um conjunto cuja proposta são livros que incentivam o cuidado com o meio ambiente e o combate ao aquecimento global. Esse ano que estamos falando tanto, desde o ano passado, falando de COP30, que vai acontecer e tal, as crianças, com certeza, a não ser que fiquem na sala lá acompanhando os pais, mas senão vão ficar atrás de televisão, ver jornalismo, enfim. Esses livros começam a dar uma consciência para desde pequenininho, para criança, pré-adolescente, dando uma consciência sobre os cuidados com para prevenir, né, o aquecimento global e também para preservar e conhecer mais sobre o meio ambiente. Então, assim, são livros que a gente faz questão de falar, de indicar para os pais, professores, escolas, qualquer entidade que trabalha com crianças também, para começar desde cedo com esse trabalho. Também agradecer aqui o palestrante, pastor e escritor Domingos Honorato. Seu Domingos Honorato, daqui a pouquinho vou falar do livro dele, de um outro livro que ele vai sortear aqui, daqui a pouco eu falo. Mas hoje nós vamos falar desse. Deixa eu ver aqui se eu voltar. A Clau tá com ele aí, Clau? Aqui, olha, gente. Estamos falando desse livro hoje, olha. Qual é o verdadeiro propósito de Deus ter te criado? O seu Domingos ele tem umas sacadas de título, né? De títulos, de perguntas que ele faz a gente pensar. Só de ler você já começa a pensar. Então são 2 figuras aí, substituir, representa. Domingos Honorato tem uma breve sinopse desse livro aqui. Olha, religião. É interessante até falar disso aqui, viu, gente? Que às vezes a gente não associa a palavra ao significado. Religião, religar a Deus quem é o verdadeiro representante de Deus aqui no planeta Terra. Quem é o verdadeiro representante do diabo aqui no planeta Terra. E o que fazer para não fazer parte delas. Assim, uma sinopse. Parece filósofo falando, né? Complica as ideias, tem que começar a pensar, refletir sobre o que ele está perguntando aqui. E é claro que quem faz essa explicação é o próprio Domingos Honorato. Ele é um homem muito inteligente, um homem já muito vivido, é pastor, palestra bastante, escreve. Só com a gente aqui, são 16 livros que a gente está apresentando aqui ao longo do mês. E aí, você pode ganhar esse livro aqui, mas como que você faz para ganhar? Você vai responder 3 perguntas que ele deixou aqui para a gente fazer para você,
e você respondendo, acertando. Se for uma única pessoa, você pode levar o livro. Agora, se mais pessoas acertarem essa resposta, ou essas respostas, aí vai ter que fazer o sorteio. Mas quem vai fazer esse sorteio e quem vai explicar o significado das perguntas que eu vou fazer agora vai ser o seu Domingos Honorato. Então é o seguinte: você vai ter que responder o significado de três frases, de três cumprimentos. Primeiro, o que é bom dia? O que significa bom dia, o que significa boa tarde e o que significa boa noite. Então, você acertando esses três significados, se for você sozinho ou sozinha, leva o livro. Se não, se for mais gente, aí tem que fazer o sorteio. Então, vai deixando aí nos comentários do YouTube, nas redes sociais do jornal ou dele também, né? Agora nós vamos trazer aqui o WhatsApp dele e as redes sociais do seu Domingos Honorato. O WhatsApp 981604512, tem dos Estados Unidos, o homem é importado, está pensando o quê? Internacional. Você viu? Internacional. Estados Unidos, olha, entre parênteses, 954-234-5090, e-mail, Honorato Ismael 3612 220, site www.honoratoescritor.com, Instagram, @HonoratoEscritor, Facebook, Domingos Honorato. Então, são informações importantes e úteis para você que quer entrar em contato com ele e ter mais informações sobre, para responder a esses três significados, esses três cumprimentos, e também para saber sobre os seus livros. Fechou? Combinado? Voltando aqui ao nosso bate-papo com o de Serra. Ô, Di, a sua origem é Sumaré? Nascido aqui, família aqui? Sou nascido aqui em 78. Sou filho do Total Serra, o Antônio Carlos Serra, Quase ninguém conhece também, também. Total Serra. E a minha mãe, Lia Mara. Noveleto também, uma família muito tradicional. Uhum. Família, inclusive, que tem nos dado a dupla cidadania italiana, através dos Noveleto. Morei sempre na região ali do João Paulo, né? Hoje moro na região central, mas fui criado ali, quando as ruas ainda eram de terra. Dei muito trabalho, Verdade, né? dei muito trabalho pro meu pai e pra minha mãe. Ali era o famoso, era exatamente ali o famoso pia-cobra, Pia-cobra um pouquinho mais mais para para baixo. cima, para Para cima, cima. para cima. Ah, legal. O Pia-cobra do supermercado Goodbom para cima. E ali, hoje, que bairro? Hoje, né? Na verdade, que bairro que é ali? Santa Madalena. Eu sempre chamei ali João Paulo. É João Paulo, aí vem Santa Madalena, depois vem o Jardim Puxe, que são 2 ruas só, e o Jardim das Palmeiras, que fica na divisa com a Avenida Rebouças. São ali 5 bairros, sem contar o Constec e o E o Vecom Consteca depois. para cima do João Paulo e o Vecom lá para cima ainda. Gente, olha, e todo mundo, quem não ia classe, assim como eu conheço alguns ali, sabia do Dulce ali, do Push, né? Puxe. Palmeiras, eu nunca soube a divisão ali, onde terminava um, começava outro. Eu, Para mim, eu, é falar São Paulo. eu cresci ali, Que né? legal. Nasci aqui, eu nasci em Campinas, na maternidade, mas desde nos primeiros momentos de vida já morando aqui em Sumaré. Era tudo terra ali mesmo, Era, na época. era tudo terra, não tinha nada asfaltado ali, só a Avenida Ivo Trevisan. É, só a avenida que cortava, do lado de lá tudo terra. Só o João Paulo, quando foi inaugurado, porque o João Paulo era um condomínio residencial, né? Inaugurado lá na década de 70. Então ele já veio com asfalto. Então o João Paulo era asfaltado. É tipo um projeto, tipo De casinhas populares. casinhas populares. Hoje já mudaram, tem muitas casas boas ali no João Paulo, né? Mas era um conjunto habitacional, assim como a Vila Yolanda Costa Silva e a Vila Zilda Natel. E, aliás, aquelas Alameda que chamam ali no João Paulo, é rua Tem mesmo? poucas ainda, né? Tem poucas, né? Mudaram bastante os nomes, mas tem algumas alamedas. Nossa, é fantástico ali, né? É. Aqueles, eu não sei, como eu não sei onde termina um e começa o outro, eu sei que os lotes são muito grandes ali também, né? As Então, ruas muito largas. no João Paulo, não. Algumas pessoas adquiriram mais do que um imóvel, né? Então eles abriram. O João Entendi. Paulo eram todas casinhas populares, todas iguais. Metragem tipo 125. Isso, 125 metros, era isso 125 mesmo. mesmo? É um quarto de terreno. Aí quando você desce um pouquinho já para o Jardim Santa Madalena, ali eram chácaras, Ah, todas de 1.000 metros.
Então, ali você tinha um conjunto de chácaras. Hoje já tem as chácaras que foram subdivididas. A lei permitiu e eles subdividiram. No Push também, chácaras. Depois do Jardim das Palmeiras, já terrenos mais tradicionais, de Então, por isso que 250. é maior ali, subdividido. As chácaras ficaram os terrenos grandes que Os são ali, né? grandes, exatamente. Legal. Você falou uma coisa, os terrenos de 125, lá na década de 70 fizeram essa divisão. Depois de um período de alguns anos para cá, não teve mais loteamentos com essa metragem, né? Depois era tudo 250. Isso. Anos depois, agora acho que na década de 2000 para cá, voltou então né, loteamentos com 125 metros de O que aconteceu terreno. era o seguinte, lotes de 125 metros, chegou um momento em que era permitido a subdivisão ainda desse É lote. isso. Então ele virava de 125 metros, ele tinha 5 de frente. E aí algumas pessoas ainda dividiam isso pela metade. Então ele ia ter 2,5 de frente, 3 metros de frente. Ia virar um conjunto habitacional desses irregulares, né? Como favelas, Sim, né? sim. Então aí houve uma mudança na lei e passou a proibir a subdivisão de lotes. E lotes para serem aprovados no município a partir de 250 metros, que seriam 10 metros de frente, Aham. para você evitar essas casas germinadas, né? Essas casas uma em cima da outra, só com pouca frente Nossa. e subindo de forma vertical. Eu falei de 125, não, eu acho que agora tem alguns loteamentos que é 160 metros, se não estiver enganado, Sim, que já é, são maiores, né? é. A lei houve uma alteração, mas é mais ou menos É nessa isso faixa. aí, né? Agora, os loteamentos novos, no Sumaré está crescendo muito verticalmente, né? Está saindo muito Verdade. condomínio vertical, os chamados prédios. Demorou para começar a crescer, mas de repente tá deslanchando, né? Deslanchou. Mas também vão vir aí novos loteamentos horizontais, né? Uhum. E todos eles com terrenos a partir de 250 metros. Não é mais vantajoso você ter loteamentos com lotes com menos de 250 metros. Fica muito inviável. Ah, olha, tá vendo? Ele entrou falando de quando ele nasceu, nós fomos lá Fomos é, vai surgir de tudo. Deixa eu continuar então. Aí eu Vamos lá. nasci aqui, saí para morar fora do país, fui Você morou estudar, fora, Dia? Eu não sabia. morei na Irlanda, fui estudar, da Irlanda passei pela Inglaterra. A minha especialização, no caso da formação, eu terminei ela no Chile, em Concepción. Então, já para a gente resumir aqui, eu sou formado em Relações Internacionais, com ênfase em comércio exterior. Eu tenho um MBA em Comex também, pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, e eu terminei esse MBA em Concepción, no Chile. Então ele é um MBA internacional na área de comércio exterior, que a gente chama de Comex, né? Mas eu passei pela área de direito, fiz algumas matérias, alguns anos de direito, publicidade também, fiz especializações em outras áreas. Eu tenho um curso pela PUC Minas de demografia. Eu recentemente estou fazendo um curso de MBA também em controle interno e transparência. Enfim, Não para, né? não paro. Não paro. É sempre importante a gente estar estudando, a gente estar se É verdade. aperfeiçoando. E eu acho que eu devo até ter esquecido de algum curso que eu tenha feito aí. Isso na área de formação. Fora isso, como você mesmo mencionou, estudei bastante e pratiquei bastante o jiu-jitsu. São mais de 20 anos dedicado ao jiu-jitsu. 20 anos, 20 nossa. anos. Tenho curso de atirador, eu sou CAC, e para ser também, eu recentemente concluí um curso de IAT, que é instrutor de armamento e tiro, então sou fã Você gosta disso de também, né? arma também. Tenho vários curso de mergulho, assim, para É. variar um pouquinho, né? É difícil achar um menino, um jovem, um homem que não gosta de armas, né? É, Nem que seja para
só por gostar, né? Mas melhor que gostar, Principalmente na nossa geração, né, que a gente cresceu brincando, né, de soldado ladrão, soldado né? ladrão. Era os filmes de bandido, tinha o mocinho, tinha o bandido, né? Isso, Policial. exatamente. Ah, que delícia. Passou faz tempo, no meu caso faz muito tempo. Ô Di, com toda essa especialização, esse conhecimento, essa capacidade mesmo que você tem, você falou que passou por vários governos aqui da cidade, vários setores, né? Então, é muita experiência mesmo. Dá para fazer traçar um paralelo entre. E aí, assim, e aí de forma bem positiva, positiva que eu falo assim, porque não tem como a gente estar no mundo e ficar alheio a ele, né? Então, ou seja, ou você vai com ele ou você fica para trás, né? Então, que a sua vida é uma vida de avanço, no caso, né? Sempre para frente. Do que foram as últimas gestões no sentido de desenvolvimento. Por quê? Por que que eu estou perguntando isso? Porque tem uma proposta que o prefeito colocou durante a campanha que eu achei fantástica. E aí, quando você fala de Sumaré está crescendo, vertical, tal, vão novos loteamentos, é uma nova, e aí fora do ar também, gente, só para a gente, né, contextualizar. A gente falou também da questão da segurança, a importância do que está sendo feito na segurança em Sumaré, dos vários equipamentos, o reforço na frota, atualização de equipamentos também. Tá? Então, é um conjunto de situações que faz com que, para chegar nessa resposta ou nesse questionamento, tudo isso da visão que você tem de fora também, isso é muito importante, né? De outros países, o momento que a gente está muito próspero, muito de da gente, poxa, agora vai ou vai avançar ainda mais, porque a gente quer sempre avançar além do que está, né. Eu enxergo como um momento ímpar, um momento único para a cidade de Sumaré. Realmente Sumaré deu uma resposta nas urnas de que ela quer progresso, ela quer, deixar de ser uma cidade, coadjuvante para ser uma cidade com potencial de ser protagonista. Perfeito. E o Henrique e o André propuseram isso à população e foram agraciados com o resultado nas urnas. Vem muita coisa boa por aí. Eu nem vim para falar sobre a Isso, o administração, foco mas não ma tem como, né, mas não tem como, a a gente gente está na cidade, a gente vive a cidade, eu né. participei praticamente de quase todos os últimos governos. O que eu vejo de diferente é a vontade, a energia que o André e o Henrique, que é o prefeito, tem. O grupo em que apoia o atual governo são um grupo de pessoas jovens, técnicas e capacitadas. Em todas as áreas você tem pessoas com uma vibração diferente, com uma energia diferente, com uma vontade diferente de trabalhar, com uma visão diferente também. E quando eu digo diferente, diferente no sentido positivo, Sim, sim, sim. né, da E situação. moderna também, né. Moderno, exatamente. Então, já estamos realizando várias ações que já estão dando resultado. Você pega o trânsito da cidade já mudou, os Tá eventos fluindo melhor, né. está fluindo melhor, já está sendo corrigido erros, apontamentos da população. Vou dar um exemplo aqui, na Avenida José Mancini, ali na frente da Perfection Hair, ali do Richard, né? Era um pedido antigo de um semáforo, foi instalado agora. Ali o fluxo de veículo que vem de Hortolândia ali para você descer ali na frente da, eh, daquela No rede. cruzamento com a Mancini ali mesmo, né, Isso, José isso. Maria Miranda com a Zé Mancini. Maria Miranda com a Mancini. Ali, enfim, posso citar vários pontos Inclusive positivos. esse do trânsito, o Martoni teve aqui há um tempo William atrás. Martoni, meu amigo. Eu dei parabéns para eles, porque, poxa, é isso que você falou. Sim, A gente vive a mesma realidade, na mesma cidade, né? A gente acaba vivenciando as mesmas coisas, né? Ali era terrível. sim. De manhãzinho, no final do dia, ao longo do dia você ainda conseguia, demorava menos tempo. Mas no final do dia ali, para É. passar, era uma paciência. Trânsito melhor. A educação, o Danilo está fazendo um trabalho excelente. Danilo de Azevedo veio de Goiás. A implantação da Escola Cívico-Militar Municipal, 2 unidades já, Di? 2 unidades já começam agora, no próximo ano, já implementadas com a política da Escola Cívico-Militar. Vão vir as estaduais também, então não vão ficar só nessas duas, e depois, se tudo der certo, outras escolas também vão receber. Rafael Virginelli na saúde, né, com autonomia, com
com mais vontade para poder resolver, com mais segurança em realizar o trabalho, indo para frente do campo, indo buscar recursos no governo do estado para trazer o hospital municipal, tudo encabeçado pelo prefeito Henrique, Sim. que tem uma ligação muito próxima com o governador Tarcísio de Freitas, que já prometeu, disse que Sumaré está com as portas abertas lá, então isso vai beneficiar a saúde da cidade. Nós vamos trazer o hospital municipal, já não foi anunciado o hospital metropolitano, as UBSs, unidades básicas de saúde, todas elas sendo recuperadas, sendo modernizadas, pintadas, reformadas. Na área do esporte, o Pedro Rocha vem fazendo um trabalho fantástico. Fantástico. Inaugurou o centro esportivo agora na sexta-feira, um Que espetáculo, festa que foi aquela, festa hein? linda. O centro esportivo à noite tá uma delícia. A iluminação das pistas, a sinalização da pista de caminhada e a ciclovia que foi criada ali, né? Eu poderia citar vários outros, o Bruno Chiuri no departamento de obras dando suporte para todos, Juninho nos serviços públicos. Eu vou até acabar me esquecendo de algum colega aqui, de tantos que estão fazendo um bom trabalho, né? Então, assim, e eu não poderia deixar uma coisa que a população tem me procurado muito para falar: a reforma, a revitalização da represa do Marcelo. Isso está chamando a atenção da população como um todo. É um projeto em parceria com a BRK, um recurso que a BRK tinha por contrato de concessão que aplicar no município, que na gestão anterior não estava tendo essa comunicação. E agora o Henrique abriu as portas para a BRK, uma empresa importantíssima para o município, que tem que, por contrato, aplicar esse recurso na cidade e vai causar um impacto socioambiental ali naquela região que nós vamos sentir pelas próximas décadas. Sumaré é muito carente na área de lazer, na área de esporte, de atrativos, né, de lazer, e vai receber um presente ali. Eu não vou dar spoiler, mas assim, já estive lá, tá ficando lindo. Vai ter restaurante, vai ser bem legal. Nossa, que legal. E é interessante, você falou de várias áreas, não de todas, mas de várias, né? Não tem como uma área funcionar bem se as outras estiverem em sintonia, em sincronia, né? E o que eu estou percebendo, assim, como a gente anda e também está aqui, recebe os releases que a comunicação manda toda hora. Domingo à noite, era domingo à noite, recebi um release de um balanço do que foi o evento de sábado. Eu falei, mas essa galera tá de domingo à noite estão trabalhando, então assim, poxa, não tem folga, né? Tá direto. Eu não esperaria que o evento de sábado fosse menos do que foi. Por quê? Acho que era uma expectativa geral, né? Não, mas eu sei quem está à frente da pasta é a Cecília. Cecília é A fantástica. Cissa, além de minha amiga, ela é uma excelente profissional. Já trabalhei com ela no Sumaré Arena Music por 3 Você trabalhou com oportunidades. ela? Trabalhei. É uma O potência, né, Marco de trabalho. é meu amigo pessoal. Pude ajudar, contribuir em 3 anos lá no Sumaré Arena Music. Lá tinha toda uma equipe, o Batata, que hoje está como secretário adjunto no esporte, o João Cleto, que hoje é o secretário de comunicação, também É estava lá. um tremendo profissional também, né. Conheci o João agora, recente, no começo do ano. Liderança, um grande abraço para Liderança. Grande abraço, Joãozão. Ele é um cara também muito muito para frente, com uma visão, com uma percepção de liderança. Liderança mesmo, né. Exatamente. Muito bacana, ele está à frente hoje do gabinete do prefeito. Ele é acessível, isso é importante, A né. hora que precisa eu falo, ele Ele responde, é não tem acessível, exatamente. E aí, a Cissa, juntamente com o que eu não poderia deixar, que é a vou chamar de matriarca, né, que também eu falei da experiência da Cissa, mas nem se compara à experiência da Noemi e do Paulão em com termos de evento, certeza. Ah, isso daí né. A Noemi e o Paulão, é tipo chover numa molhada, né, exato, tamanha experiência dele. tamanha experiência. Eles têm desde experiência com as festas de peão lá atrás, Uhum. até a administração Antes de clubes, o de Clube clube, União, bailes do Havaí, baile isso. tropical, na Olha verdade. que legal, que delícia. Casas noturnas, como a Atenas em Hortolândia, Nossa, União aqui. E ao longo desses anos que o Henrique foi vice-prefeito, a Noemi também comandando, juntamente, né, com outras pessoas, a comissão de festejos ali, realizando eventos. Então, a Noemi se dedicou de corpo e alma
Eu quero mandar um abraço para ela e para todos que participaram ali, juntamente com ela. Todo mundo ajudou. Desde da Sara, que é secretária pessoal do prefeito, até o Ricardo Teixeira, o famoso Fofão, que é lá da cultura. Enfim, não vou citar nomes porque Novamente corre risco de corre o risco esquecer de alguém. acabar deixando alguém de lado. Todo mundo vestiu a camisa e aí eu participei de quase todos os shows que tiveram na cidade nas últimas décadas. Eu fui para o meio do público, Odair. Eu não fiquei só lá atrás no backstage. Uhum. Eu fui para o meio do público. E eu consegui ver, e eu trouxe essa sensação para eles depois. Foi a primeira vez que eu vi famílias indo prestigiar o evento. Exato. Pessoas, casais com crianças, Foi isso com mesmo. pessoas mais velhas, levando cadeiras para poder Ah, sentar. eu achei cooler. Cooler. O pessoal levando cooler. Eu não contei para você. Parecendo que estava indo para a praia para assistir uma queima de Isso. fogos. Isso assim, tamanha tranquilidade. Se você está numa cidade insegura, você não leva uma cadeira para sentar na Não. praça. Olha a percepção que você teve. É isso. Se você está com uma insegurança em relação ao Nossa, evento, você vai ali meio precavido, né? já olhando para Olhando para o canto, pronto para correr se for preciso, né? fico meio de longe, se eu perceber que não está legal, eu já vou embora, meu carro está perto. Não, as pessoas foram, levaram cadeiras de praia, bancos, cooler, e se sentiram em Exato. casa. Foi isso mesmo. Isso é reflexo do trabalho que eles desenvolveram, que nós, da administração, desenvolvemos, mas sob o comando da Noemi, da Cissa, do João e principalmente do Henrique e do André, né? E aí foi um espetáculo. Foi um espetáculo. Eu Que hoje, festa. eu hoje Meu tive Deus. com algumas pessoas ligadas à segurança e também à Tenda Lilás, que foi também Uma iniciativa perfeita uma também. iniciativa muito bacana, que a Tenda Lilás, para quem não sabe, foi uma tenda que foi montada para proteger as mulheres de qualquer tipo de violência, fosse ela física, assédio e tal, comandada pela Fernanda Pucci, que é a secretária da Secretaria da Mulher, e também com o apoio da OAB, dos meus amigos Kleber, né, e da Tamires. E houve algumas ocorrências, pequenas ocorrências, mas nada comparado aos últimos anos. Nos últimos Que anos, não tinha suporte, não tinha né? suporte. Nos últimos anos era na casa das centenas de ocorrências. Eu me lembro, assim, eu vou falar, mas assim, desde briga, discussões, atos obscenos, uso de entorpecentes, quebra, depredação do patrimônio público, placas, banheiros químicos que foram revirados. Dessa vez não teve nada disso. Não teve nada disso. Não teve assim, teve algum pontos de discussão, tal, mas foram milhares de pessoas. Né? milhares. Nós estamos falando eu não tenho os números exatos, mas passaram dos 10, 15 mil pessoas ali. E aí você vê os detalhes, só para concluir, desde a constituição das entidades filantrópicas que forneceram as bebidas e as comidas, né, que venderam, comercializaram para os fins das entidades, até a sinalização. As pessoas, de vez em quando, fui ali no meio, como falei, onde é o banheiro? Você olhava, apontava assim, estava escrito lá uma placa enorme, sanitários. A Defesa Civil estava presente, a Polícia Municipal, sob o comando do Aranha, que está fazendo um excelente trabalho também, estava lá presente com várias viaturas, o tempo todo fazendo a ronda. Então, assim, foi Foi um conjunto, né? Foi um conjunto, foi para Só deu marcar. certo porque foi um conjunto. Exatamente. Foi para marcar realmente a nova era que a cidade está vivendo. E o que eu acho interessante, eu estou achando muito interessante essa administração do Henrique, junto com o André, é isso que você falou. Eles dão liberdade, né? Tem alguns eventos que a gente vê, o prefeito não está. Mas o pessoal está tocando com autonomia. A palavra, você até falou Autonomia. do Virginé, do Rafael, é isso, está tendo autonomia para trabalhar e o negócio está funcionando. Olha que coisa. Mas isso se você
buscar em qualquer livro que fale sobre liderança, ele fala sobre como você liderar com autonomia. Você tem que dar autonomia para os seus liderados. Você dá a ordem e deixa que que ele execute. Se não conseguiu executar, você substitui, você prepara ele para uma outra função ou acaba descartando. Mas você precisa dar autonomia. E o Henrique e o André dão autonomia. Uma autonomia controlada, evidentemente. Claro, Ele claro. está fiscalizando para ver se aquilo está acontecendo direito, mas ele dá liberdade para que a gente possa trabalhar. E isso faz toda a diferença. Para morrer, assim, acabar esse assunto, mas dá vontade de ficar mais, é, quando a gente, assim, a gente fala, mas aí tem um monte de crítica toda hora, né? Enfim, e a crítica faz parte, mas às vezes umas críticas meio sem sentido, né? Ah, mas é tanta estrutura para um show. Gente, é, primeiro, a cidade, ela tem que pensar em tudo. É como está sendo pensado. Você não pode deixar o lazer de lado. Isso que você falou. E aí você teve uma sacada aí que você, poxa, você conhece muito, né? O fato das pessoas levarem a cadeira e o cooler ali. Essa sensação de segurança, de querer estar ali, né? Tem isso. Querer estar ali. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar para ver um show do Guilherme Benuto, vou aproveitar aquela. Não, não foi. Eles vieram porque eles queriam estar aqui. E a gente consegue perceber a administração de qualquer governante, de qualquer líder, a partir disso. Nós não estamos falando que ele só fez isso muito bem feito. Não. A partir dessa estrutura, você consegue dimensionar isso, né? Você consegue ver o macro como é que está acontecendo na cidade. E é claro que é só o primeiro ano, e eu tenho certeza que todo mundo que mora nessa cidade, ama essa cidade, quer ver o bem, está torcendo para que isso, assim, prospere absurdamente, né? Exatamente, exatamente. É um conjunto de ações, é um conjunto de ideias, de mentes que estão propostas a fazer uma Sumaré cada vez melhor, né? Que legal. Bom, Di, bom, para não dizer que eu não falei das flores, vamos falar da sua área de especialização, né? E aí não tem como a gente começar, a gente vai e volta nos assuntos, né? Porque de alguma forma vai ter uma interligação com a cidade, né? Então, Sim, nosso foco principal, e quando a gente fala de qualquer assunto que a gente traz no podcast, acaba sendo a cidade de Sumaré, porque estamos aqui, né? Mas sem deixar de pensar o todo. Já partindo da sua área de formação, de especialização de trabalho, essas relações, né? Essas relações de economia, de disputa política, de narrativas que nós estamos vivendo nesse momento, né? Que está prejudicando o mundo, não é só prejudicando o Brasil, porque quer queira, quer não, o Brasil é uma potência também, né, no mundo, né? E essa briga de Trump com o mundo inteiro, mais especificamente com o Brasil, essa questão de IOF, taxação de 50%, hoje mesmo eu estava acompanhando, aliás, hoje, a cada minuto se fala sim, disso, né? sim. A mídia o dia todo só fala disso. Na sua visão de especialista, de conhecedor, o que está acontecendo com o Brasil em si, porque nós dependemos de autoridades brasileiras, mas também a postura do Trump diante do Brasil e do mundo? Odair, na verdade, É um assunto complexo, né? Mas para a gente. sim, não, mas é tão complexo que era exatamente isso que eu ia falar. Eu já escrevo há algum tempo para o jornal Tribuna Liberal, alguns artigos, né, falando, e aí eu resolvi começar a gravar alguns vídeos e colocar na minha página pessoal. E a partir daí, muita gente começou a me procurar e falando: Poxa, você está explicando de forma didática, simples, algo que a gente ouve, mas não consegue entender. E eu Perfeito. falei, poxa, então vamos falar mais sobre isso. Eu vou tentar esclarecer melhor essas questões. Bom, para entender o que está acontecendo hoje, a gente tem que ir um pouquinho para trás, né? Bom, a eleição do Trump. O Trump tem essa personalidade, esse perfil político, ele é um republicano. O Partido Republicano nos Estados Unidos é um partido conservador, é um partido de direita, tá? E os democratas são de esquerda. Então, o Trump ele tem essa política mais voltada para agressividade em termos de economia. Enquanto os republicanos são mais socialistas, né? Eles cuidam mais do social. E nós estamos vivendo dentro de um país hoje sob o regime socialista. O presidente Lula, ele é do Partido dos Trabalhadores, um partido que tem o viés do socialismo.
E aí o que ocorre? O Trump agiu em várias frentes, não foi só contra o Brasil. Exato. Ele agiu primeiro contra a China, ele agiu contra a União Europeia, ele sobretaxou quase que o mundo O todo. mundo todo, verdade. Para resumir, ele quis dizer o seguinte: olha, vocês estão abusando dos Estados Unidos de algum tempo e eu não estou cobrando nada por isso. Chegou o momento dos Estados Unidos cobrar a parte dele. Então eu vou começar um a um negociar, sentar na mesa e negociar. Até porque ele é um negociador, né? Ele é um exímio negociador, né? Ele é um dos homens mais ricos do mundo e ele não chegou ali por acaso. Bom, ele começou com a China. Ele chegou. A China fazia décadas que ficava se ameaçando os Estados Unidos numa guerra comercial e também sempre jogando na mesa o trunfo de que ela iria invadir Taiwan. Porque eu vou invadir Taiwan, e Taiwan é uma peça fundamental nesse jogo de xadrez, porque de Taiwan sai grande parte dos produtos exportados para o mundo. Você pode ver que tem muito produto made in Taiwan. Isso mesmo. E aí o que aconteceu? Quando o Trump chegou, ele falou assim: olha, tá bom, vocês vão invadir Taiwan, eu vou invadir a Groenlândia. Todo mundo olhou e falou: mas como assim invadir a Groenlândia? Eu vou tomar a Groenlândia? Como é que funciona isso? Não, vocês vão invadir Taiwan? Pode invadir. Eu vou invadir a Groenlândia, eu vou invadir o Panamá, eu vou fechar o canal do Panamá, os seus navios não passam mais por aqui, então para chegar do outro lado do planeta, do mundo, para você servir o outro continente, do outro lado do mundo, você vai ter que dar a volta. Isso vai encarecer muito as suas exportações. Aí a China pegou e falou: opa, se o cara fechar o canal do Panamá, a gente tá enroscado. Vamos negociar, né? E isso ele fez com a Rússia, Sim. né? Teve um momento em que ele chegou. O Trump é tão ousado, ousado no sentido positivo, que ele chegou para a Ucrânia, que está em guerra com a Rússia, e o presidente da Ucrânia, numa determinada entrevista lá, ele mandou o cara se aquietar. Vi. Você fica quieto Chocou porque o mundo aquela ideia, né? você Pra fica chamar a atenção dele, né? chamar atenção, você fica quieto porque você não está em posição de negociar. Se eu parar de te abastecer com dinheiro e armas, você está morto. Isso mesmo. Então ele tem essa visão agressiva, né, de agir. Bom, em relação ao Brasil, o Trump tem percebido que aqui, ao contrário da Argentina, que eu gostaria de falar da Argentina, porque a Argentina está pegando um canal que era para os brasileiros estarem surfando nessa onda. E a Argentina está aproveitando disso. De forma honesta, tá? Não estou dizendo que eles estão fazendo isso de forma desonesta, não. Bom, o Brasil vive um regime praticamente ditatorial, né, do judiciário, um STF que comanda hoje as principais instituições. Ele está acima, por exemplo, do legislativo e do executivo. Deputados, senadores, até o presidente estão totalmente inoperantes, sem ação frente ao judiciário. Você não vê nenhuma iniciativa, embora a população vá para a rua, reclame, fale, os ministros sejam as pessoas, algumas das pessoas mais satirizadas, mais desrespeitadas no Brasil, eles ainda detêm o poder. E aí eles começaram a extrapolar. No 8 de janeiro, num golpe que o Eduardo Bolsonaro costuma falar, que é um golpe da Disney, né? Que não tem o menor cabimento, onde você tinha lá velhinhos, senhoras e senhores, mulheres, mães de crianças que estavam ali presentes, foram presos de forma injusta, sem direito à defesa, foram encarcerados e teve até já 2 mortes dentro durante esse período de encarceramento, e você com o Alexandre de Moraes à frente disso, não dando direito das pessoas responderem ao processo e tentarem provar que são inocentes, o que acontece? Passa-se os Estados Unidos a entender que aqui existe um regime de exceção, que há, de alguma forma, um superpoder dado a um país que é democraticamente constituído por 3 poderes. É uma república democrática com 3 poderes. E
dois poderes não estão funcionando. Só o judiciário que tá tomando conta. Então, junta a esse fato, junta ao fato do Bolsonaro o tempo todo ser colocado em qualquer tipo de processo que possa causar desgaste na imagem dele e que ele, se for encontrado alguma coisa, corra o risco de ser preso. Junto ao fato da proximidade do Bolsonaro com o Trump e intermediada ainda pelo Eduardo, que está lá, né? E entre outras situações, aí a mais grave de todas que eu escrevo nos meus artigos, que é a proximidade do Lula, do governo brasileiro, com países que são adversários, para não dizer inimigo dos Estados Unidos, como são os países do BRICS. BRICS significa B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e BRICS e K de Coreia, de África do Sul. Então, BRICS são esse grupo de países que são tradicionalmente adversários econômicos dos Estados Unidos. Aí chega o ponto do Lula, num encontro aqui no Brasil, propor que seja substituído as negociações entre esses países, o acordo econômico entre os países, que não seja mais negociado em dólar. Moeda que é predominantemente recorrente no mundo todo, né? E ele sugere uma criação de uma nova moeda ou até mesmo que seja utilizada uma moeda de algum desses países. Isso irritou profundamente o Trump. Potência, né? A potência, exatamente. A proximidade do Brasil com a China. A proximidade, e aí foi a gota d'água, que foi a proximidade do Brasil com o Irã. O Lula recebeu em 2022 2 navios com potência nuclear aqui no Porto do Rio de Janeiro para buscar informações do enriquecimento do urânio para a fabricação de bomba. Os Estados Unidos soube disso e avisou o Brasil. Vocês estão dialogando com os nossos inimigos. Então, para com isso. Não contente, o Lula recebeu o Ayatollah Khamenei, que é o líder religioso lá do Irã, e estava fazendo um negócio com eles. Então, o Trump já vinha demonstrando a insatisfação com o Brasil. E aí chegou a um determinado momento que essa relação, devido aos pronunciamentos do Lula, né, que, ao meu ver, deve estar muito mal assessorado, apesar de eu entender, você me desculpa, é uma questão pessoal. O Enéas já falava, uma pessoa sem a menor capacidade de governar o país, ainda mais no estado que ele se encontra, que eu acho que ele não está muito bem mentalmente. E ele vai e parte para o campo, para a seara da agressividade. Ele, ao ponto de falar que se os Estados Unidos trucar, ele vai falar 6. Olha, mas em que condição que o Brasil tem de trucar os Estados Unidos? A maior potência econômica, sem dúvida, do mundo, do planeta. A maior potência bélica, a maior potência militar do mundo. Enquanto o Brasil tem um PIB de 2,2 trilhões de dólares, os Estados Unidos têm um PIB de 27 trilhões de dólares. Enquanto a gente investe 28 bilhões de dólares em armamento, os Estados Unidos investem 820 bilhões de dólares. Totalmente desproporcional. Nós temos caças totalmente sucateados, são cerca de 500 aeronaves, não são todas caças, tá? Nós temos 500 aeronaves. Os Estados Unidos têm cerca de 14 mil aeronaves de ponta, de alto nível, de alta tecnologia. Caça que consegue ficar invisível a radar, que consegue jogar bomba, que consegue atravessar o planeta sem precisar de ser reabastecido. Meu Deus. O caça, o B-2, que é o caça que jogou a bomba lá no Irã, no bunker que eles de produção de urânio, ele ficou sobrevoando os céus por 32 horas. São quase 2 dias sem pousar.
sem pousar. Enquanto os Estados Unidos fez uma manobra com 3 outras aeronaves passando lá pelo Irã, ele ficou voando, sobrevoando outras áreas, até a hora que ele partiu lá em direção e jogou. Não foi ele sozinho, Uhum. foram alguns, né? E eles jogaram a bomba lá. Então, nós não Não tem como temos, competir, não tem não como. dá, né? É um mico dando um tapa no rosto de um gorila. Grilo. É um, como é que chama isso aqui? Um tapinha, Isso. ele vai esmagar o Brasil. Então, eu acho que hoje a gente não está em posição de negociar, embora o Brasil seja um país soberano em relações internacionais, a gente sabe muito sobre qual a importância da soberania de um país como o Brasil, mas o Brasil precisa mudar a conduta de negociação, né? O corpo diplomático brasileiro, que já foi um dos mais respeitados do mundo, hoje é motivo de chacota. A embaixadora do Brasil, a Maria Lúcia, em Washington, ela sequer foi recebida pelas autoridades americanas. Nós não temos elo de comunicação, nós não temos comunicação com os Estados Unidos. O Trump não quer Não quer conversa. conversa, né? Ele não quer conversa. Então, olha a posição que a gente está. Aí, para ser bem efetivo aqui, né, na nossa conversa, ele joga sobre a taxa de 50%. Muitos vão falar, mas o Brasil não é dependente totalmente das exportações para os Estados Unidos. Não, tudo bem. Se o Brasil encontrar novos mercados, pode até ser que tenha uma saída. Mas as sanções não são só sobre os 50%. Exatamente. Para falar especificamente de 50%, nós exportamos principalmente para os Estados Unidos insumos, né, agrícolas, soja, café, São os chamados royalties, né? os royalties, suco de laranja, minério de ferro, né, entre outros produtos. Tá, mas os Estados Unidos não é dependente do mercado brasileiro. Se ele não encontra carne no mercado brasileiro, ele vai na Argentina, que é a melhor carne do mundo. A Argentina é plano, o boi pasta, ele não cria músculo ali. É a carne mais famosa. Se o Brasil não consegue mais exportar por causa da sobretaxa do Trump Café, ele compra da Colômbia. O melhor café do mundo está na Colômbia. Todo mundo fala do café brasileiro, mas eu morei na Europa, só se fala do café colombiano lá. Se o Brasil não consegue mais exportar minério de ferro, outros países têm para exportar. Então, nós vamos ter que encontrar novos mercados. Aonde? Na China. No principal opositor, é a Rússia e China os principais opositores dos Estados Unidos. Isso vai criar uma ira muito maior ainda nos Estados Unidos, que pode sobretaxar em muito mais o Brasil. Porque se o Lula trucar, né, ou falar 6 como ele está Isso é. ameaçando, o Trump pode vir com 9, 12 e colar levar, o né? zap na testa do Brasil facilmente, para falar em linguagem popular, tá? Bom, e aí, tocando na questão da Argentina, enquanto isso, a Argentina está nadando de braçada. Até, inclusive, foi o próprio Milei que procurou o Trump para fazer essa negociação por parte da Argentina, né? Sim. O Milei, ele está aproveitando que o Trump tem o Lula como inimigo, Sim, né? ele tá surfando na onda, né? Ele acabou para alguns produtos, taxa zero. Então tá mais fácil hoje você ir para Argentina para comprar iPhone, por exemplo, do que você ir para Miami. Taxa zero, tá mais barato na Argentina, a passagem é mais barata para Argentina, você vai para Argentina do que você ir para Miami. E de ontem para hoje, eles estão anunciando a não existe mais a necessidade de ter visto para o argentino entrar nos Estados Unidos. Você tem ideia dessa humilhação? O brasileiro precisa ir para São Paulo, passa 2 vezes na embaixada, faz entrevista, corre o risco de não ter. Eu conheço pessoas, amigos meus, empresários aqui da cidade, que tiveram visto negado. Né? Você tem que ir lá nos Estados Unidos, o cara olha o seu passaporte, já fui várias vezes, a Vivi foi campeã lá no torneio, como eu havia te dito, e eles olham para o passaporte brasileiro, meio assim ressabiado, não sabe, o argentino não precisa mais.
Não precisa mais de Que visto, ele vai, realidade. pega o passaporte e vai para lá. Então a gente está ficando para trás. E isso vai ter consequências. Ô, Di, deixa eu só aproveitar para fazer um agradecimento aos patrocinadores e já volta para Claro. continuar aqui na próxima pergunta. Aqui é rapidinho agradecer a doutora Leila Seleghini, nossa psicóloga, psicanalista, falo nossa, que ela é terapeuta nossa também. Ela cuida dos dois meninos aqui, os dois. A doutora Leila, nossa patrocinadora, amiga da gente também, psicóloga, psicanalista, também escritora, para falar com a doutora Leila, chama no WhatsApp, né, manda mensagem, é o 19 991 41 39 76. Ela faz atendimento presencial e também atendimento online. E também, mais uma vez, apresentar os livros dela aqui, olha, essa aqui é uma coleção que fala sobre o meio ambiente, conscientização, cuidados com o meio ambiente, também do aquecimento global, né, Cláudio? Você tem esse aqui, olha, Doce Água do Rio, esse é um título. Aqui, esse outro, O Sonho de Pet. E o Sistema Ecológico Faz Eco. Lógico, são 3 livros aqui, mais destinados a crianças, a pré-adolescentes, mas é uma literatura muito gostosa, uma leitura também muito gostosa. Livros que incentivam o cuidado com o meio ambiente e também o combate ao aquecimento global. Então, doutora Leila Seleghini, psicóloga, psicanalista, patrocinadora aqui do nosso podcast também. Ô, Di, Eu posso fazer um agradecimento fica à vontade, moça. à minha patrocinadora? A minha patrocinadora é a JS Clinic. Legal. JS Clinic, ela é da minha mulher, da Juliana. Inclusive, eu pensei que você fosse trazer ela para o bate-papo hoje. Pois é, ela teve um compromisso hoje, não pôde vir. Mas já está combinado, combina com ela já, que o dia que ela quiser vir. Para quem não conhece, é só seguir no Instagram, JS Clinic. Ela é fisioterapeuta com estética e bem-estar. Então, faz desde tratamento pós-operatório. Manda um recado lá para a galera. Então procura lá JS Clinic da Juliana, da minha esposa. Ela que faz os milagres do Botox aqui, ó. Mas ainda não precisa ainda. Tá É, jovem, tá tô, meninão ainda. E aí, fazendo uma brincadeira aqui com ela, né? Você falou do. Eu sempre brinco com os meus amigos assim, quando eles me convidam para alguma coisa. Peraí que eu vou ver, que eu vou perguntar para minha mulher se eu quero ir. Quando me convida assim, vai ter um churrasco. Eu falo, peraí que eu vou perguntar para minha mulher se eu quero ir. Ô, Porque, amor, eu quero. amor, eu quero ir no churrasco. Normalmente vem um não, né? Não, você não quer. Tá. Mas um abraço, amor. Ela deve estar nos assistindo lá. Legal. Mandar um abraço pro meu filhão também, pro Luca. Tá com a cabeça aberta lá, né? Melhoras. Sofreu um acidente ontem no futebol. E pra minha princesa que tá aqui, a Vivi, que lutadora de jiu-jitsu, futura diplomata desse país, né? Tomara que encontre um país muito melhor, né? Pois é. E é isso. Vamos lá. Legal. Vamos seguir aqui. Só dar uma boa noite aqui para Dona Air, boa noite, Dair e Cláudio, boa noite a todos. Seu Laerte e Laerte, o pai do Laerte, aí a mãe do Sim. Laerte, os dois. Abraço pro Lartinho. Boa noite a todos, para Deus abençoe todos nós. Um beijão para vocês, ó, os nossos coraçõezinhos aqui todos os dias. O Guilherme Neto tá certíssimo no nosso presidente. Ó, não se acovardar, né, diante desse, então, termo, pô, vou falar merda, né? Ele tá falando merda aqui, vou só Sim, sim. traduzir aqui. Ele está dizendo, o melhor presidente do Brasil. Quem é esse? Quem que é esse aqui? Quem é o Brasil? Quem é esse Guilherme? O presidente que tirou o povo de onde? O povo da miséria. Ele está dizendo, quem não quer negociar é o Trump, ele quer as terras do Brasil. Ah, entendi. Agora entendi a linha de raciocínio dele. Quem não quer negociar é o Trump, que ele quer. É isso, é isso. Ah, esse lance de terras aí, tem uma área do Brasil que tem minérios. Nióbio. Tem nióbio. Isso. Brasil é Tem uma. essa relação, ou como é que é? Tem, mas não é só dos Mas Estados Unidos, né? O Brasil tem a maior reserva de nióbio, que é um metal precioso, principalmente para a produção de componentes elétricos de celular, de aeronaves e tal. E o mundo inteiro está de olho no nióbio brasileiro. Ah, é? Acontece que é Não é uma. de hoje, então. Não. O Bolsonaro já falava isso há muito tempo, das reservas de nióbio. Acontece que o mundo inteiro não está só de olho no nióbio. A floresta
amazônica e que ocupa vários países, inclusive a Colômbia, a Venezuela, a Bolívia, ela pega, ela não é, muita gente acredita que a Amazônia está só no estado do Amazonas, né? Ela é muito mais ampla do que isso. Ela é riquíssima numa série de minerais, ouro, pedras preciosas, e vários outros países e governantes estão de olho aqui. O Macron não vem aqui Passear. passear. Ele vem aqui, ele vai diretamente lá para a Amazônia, para ver como é que estão as situações da. Não pense que ele gosta do Lula e da Janja, não, porque ele gosta do que tem lá na Amazônia. O Brasil é um país riquíssimo, né, em minerais. Exatamente. Então, quando eu falo do Macron, eu falo da União Europeia. Eh, a China, ela também está de olho aqui. E o problema de você negociar, não tem problema estar de olho naquilo que a gente produz. Por Perfeito, exemplo, a gente tem minério de ferro. A gente tira esse minério debaixo da terra, né? E depois a gente exporta. A gente vende isso. Claro que com as devidas cautelas e proporções, né? Você não pode tirar mais do que a natureza nos dá. Uhum. A diferença entre os Estados Unidos e a China, por exemplo, é que os Estados Unidos não querem explorar não quer comprar a terra aqui. Ele quer que o Brasil produza, ele quer investir em tecnologia para que o Brasil produza e quer comprar do Brasil. A China não. A China ela quer vir aqui comprar a terra e ser dona da Nossa. É retirada. o que ela está fazendo muito no continente africano, né? Ela Exatamente. está se apropriando de Ela muita se apropria. Claro que de uma forma mais legal, vamos dizer assim, legalizada, né? Mas ela passa a ser dona daquela terra. E aí ela infringe diretamente a Constituição brasileira, tá? Agora, desculpa, eu não sei nem quem foi que Guilherme, o Guilherme, eu não acho que eu não conheço. mas falar que o Lula tirou a população brasileira da miséria é no mínimo cômico, porque você pode sair perguntando aí, eu pelo menos ele não tirou da miséria. A picanha não chegou, né? Hoje o pessoal está com dificuldade para comprar ovo e café. Né? Você vai no supermercado, você pega aí no Nordeste, por exemplo, várias pessoas de lá reclamando. Conheço pessoas de lá reclamando e o Nordeste é reduto eleitoral do Lula. Então, ou seja, o e para ser bem honesto, uma opinião pessoal minha, mesmo que ele tivesse feito isso, um presidente que está atolado em denúncias e comprovações de corrupção, que viaja hoje com dinheiro público, que já gastou bilhões, não são milhões, bilhões em viagens internacionais de comitivas, que reformou o Palácio do Alvorada, que comprou tapete de 80 mil reais, sofá de 120 mil reais. Para mim não tem credibilidade e ele pode ter tirado quem ele quiser da pobreza. Eu acho que o único que ele tirou da pobreza foi ele e os comparsas dele. O resto ele não tirou. O pobre, realmente, a pessoa com mais necessidade, que mora lá na, é, na- nos locais de difícil acesso, sem infraestrutura, sem saneamento básico, essa população ele não tirou. E aí, o ano que vem, já tem uma eleição de novo, né? Exatamente. Ô, Di, a gente estava falando essas taxações aí do Trump, ah, varia, né, de acordo com o país, né, de 10 a 50%, no caso do Brasil, alguns produtos, ou a taxação para o Brasil é de 50%. Quais os países, assim, na sua opinião, que você tem acompanhado, que mais vão sofrer ou estão sofrendo com essa taxação? Hoje, a bola da vez é o Brasil. Hoje é o Brasil. Hoje é o Brasil. A maior taxação Pouco hoje a China chegou a 200%, depois eles recuaram. Porque tem o Houve- poder até de negociar, Sim, uma potência também, os né? Estados Unidos está aberto à negociação. Sim, sim, É esses verdade. 3 pontos que eu falei para você. Ele quer que coloque em pauta o projeto de anistia já, que dê direito ao Bolsonaro a ampla defesa e pare a perseguição com ele, e que o Brasil se posicione de forma coerente dentro do BRICS e dentro do cenário global. Eu estou acompanhando muito, eu gosto muito, assim, eu pouco vejo Rede Globo, né? Assim, a Globo enquanto jornal nacional, assim, eu não vejo mais Globo News, Folha de São Paulo, CNN. E a maioria das pessoas, a maioria dos comentaristas que eu vejo, eles são unânimes até o momento, por essas redes, em discordar do Trump associar a taxação do Brasil à anistia ao Bolsonaro. Eles falam tipo assim, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Qual que é a sua opinião?
ela é uma nuvem de fumaça isso. Quando a gente fala, claro que tem anistia, tem os presos políticos, né? Que o PT sempre defendeu, lembra lá depois da ditadura dos presos políticos, agora eles não estão querendo dar anistia para presos políticos. Olha que discrepância de pensamento. Mas na verdade não é isso. Se você tem que olhar por trás dessa nuvem de fumaça. Quando um país não dá direito ao seu cidadão de a expressão, ao livre pensamento, você passa a ter um país ditatorial, correto? Os grandes investidores não querem um país assim, que esteja na mão do judiciário. Eles não Ah, sabem o dia de amanhã. entendi. Então, ele, por exemplo, Insegurança, a insegurança, instabilidade. estabilidade. A palavra, a nível global, é estabilidade ou instabilidade. Você só aplica o seu dinheiro num lugar que você saiba que tenha estabilidade. Você não quer correr risco. Então, quanto mais esse cenário se agrava, quanto mais você tem um poder legislativo que está em decadência, né, que não consegue tomar a frente da própria pauta, ele não consegue pautar o pedido de anistia. Está inflamado o Congresso. Quando você tem um presidente que perdeu toda a credibilidade junto à população, que tem uma popularidade muito baixa, ou eu diria até uma impopularidade, ele não consegue sair às ruas. Ele promove atos em que são vazios, sem ninguém, ou seja, não há aprovação popular. E aí você vê um país em que não se respeita as regras, seja ela regras básicas dos direitos humanos ou regras comerciais, como é que você vai colocar uma empresa aqui? Como é que você vai aportar o seu recurso aqui? A relação dólar-real, ela é Nossa, instável. Então, como é que o investidor vai vir aplicar no Brasil? Então, não vai. ele não vai. Então, essa guerra, essa disputa entre o Trump e o Lula, ela é extremamente prejudicial ao Brasil. Mas o Trump já foi bem claro: enquanto não houver a comprovação de que o Brasil é um país livre e democrático em todas as esferas, não há conversa em relação à redução das tarifas. Eu acho, inclusive, que ele vai aumentar. Aumentar, né? Aumentar. Só um adendo, Dair, se me permitir, não é só os Estados Unidos que está sobretaxando o Brasil, não. Ah, O grande, tipo assim, isso a mídia não mostra, né? o grande parceiro do Lula, hoje em dia eles estão meio estremecidos a relação, mas o Evo Morales, que inclusive está sendo procurado pelos Estados Unidos, caçado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos está oferecendo recompensa por ele, mas a Venezuela hoje sobretaxou o Brasil. O Brasil exporta para a Venezuela principalmente arroz, milho e alguns outros produtos ali. Uma espécie de um derivado do açúcar ali, um melado, que chama, que é para a produção de alguns itens ali. Ela está sobretaxando, não são todos os itens, tá? Mas varia de 40% a 77%. Nunca sobretaxou, nunca teve taxa para a exportação brasileira na Venezuela, agora tem. É só dar um Google aí, gente, ou dar um chat GPT, que vocês vão ver que a Venezuela começou a aplicar taxas sobre os produtos brasileiros. Brasileiro. O Lula está falando alguma coisa em relação ao parceiro dele, da Venezuela? Não, tá tudo bem. Até agora, inclusive, vou pesquisar também, não sabia. Olha, você Sim. fala. Di, e pra gente, nós cidadãs normais, no dia a dia, mercado, compras, o que prejudica diretamente a gente nas compras? Aquisições. A princípio, as pessoas podem entender que é lei da oferta e da procura. Mão invisível do mercado, Adam Smith, qualquer pessoa que faça economia ou administração já leu alguma coisa a respeito. Se você para de vender para o mercado externo, teoricamente sobra para o mercado interno, correto? Só que essa produção, ela toda foi o produtor não sabia que ia ter essa instabilidade. Então ele já projetou a safra, a um projeto futuro, né, com a venda em dólar. E já não vai mais existir essa venda em dólar, a não ser que o governo haja em uma outra frente e venda para um outro país, a safra e tal. Senão, o que vai acontecer? Vai ter um excesso de produto no mercado, então vai ter
O café vai baixar, vai ter um excesso de café, mas vai ficar inviável para o produtor. Fica mais fácil ele se desfazer da safra do que ele embalar e vender, porque ele está perdendo dinheiro. Sim. Então, algumas pessoas que eu conversam comigo recentemente, mas os produtos vão baixar de preço porque vai sobrar produto para a gente. Mas não é isso. O produtor, ele precisa vender em dólar para ele equiparar o preço aqui, senão a conta não fecha. Você está entendendo? E aí, você tem também a carne, você tem os produtos. O que vai acontecer? Começa a perda de emprego. Porque não está Não produzindo, está né? produzindo, ele vai repensar se ele vai fazer uma safra, ele tem lá tantos hectares de terra, eu não vou plantar tudo, vou plantar 50% das minhas terras, porque eu não tenho mercado para vender. E aí ele diminui maquinário, diminui a compra de. Eu estive agora recentemente na AgriShow, em Ribeirão Preto, uma feira sensacional. Feira é demais, Eu né? estava à frente da agricultura, Sonho, né? um sonho. Eu estava à frente da agricultura no início do governo e fui lá com alguns agricultores. Então, assim, você tem lá tratores, né, colhedeiras, na casa de 9, 10 milhões de reais. Então, se há demanda, né, se o produtor ele está exportando, se o agro está carregando o Brasil nas costas, esse mercado está aquecido, senão esse mercado volta atrás. Empresas, vou dar um exemplo, mas de forma muito coerente e responsável, tá? Responsável. Não... Nós temos aqui a vinda já anunciada de uma empresa como a Microsoft. Uma vez que o Brasil começa a perder esses laços de relação diplomática com os Estados Unidos, há uma avalanche de prejuízos. E afetaria diretamente, por exemplo, a empresa como a Microsoft, que é uma empresa americana. Sem contar, eu já escrevi isso, se os Estados Unidos, por exemplo, bloqueiam o GPS, que o GPS é igual Bombril, né? Bombril é palha de aço, mas GPS virou sinônimo para todo tipo de rastreamento. E não é assim. A Europa usa usa o Galileu, é um outro sistema. A China usa um sistema próprio dela. Outros países têm o seu próprio sistema de navegação. O Brasil não tem. Ele importa o GPS. Se o Trump bloqueia o GPS para todo o sistema de navegação, desde o Waze, desde o Uber, iFood, as entregas não chegam. Todas essas 500 aeronaves que eu falei para você, elas funcionam sob o sistema de GPS. Companhias aéreas são totalmente afetadas. Você não tem mais como guiar os aviões, né? Pilotar os aviões da Gol, da Azul, da Latam. Para-se os voos, o Brasil entra em colapso. Nem no seu celular. A rede que você usa para navegar, a gente falou em pesquisa de Google, o Google já não teria mais acesso aqui também, né? Você não conseguiria nem acessar, porque também está tudo vinculado. Então, nós temos uma dependência incalculável em relação aos Estados Unidos. O último cara que eu, em sã consciência, iria brigar era com os Estados Unidos. O Trump, a gente vê muitas críticas em relação. É claro que vai ter mesmo, e tem que ter, até pela soberania de cada país, né? Está tendo muito conflito interno também por causa das políticas dele. Representantes, senadores, parlamentares do próprio Partido Republicano se juntando aos democratas para discutir essa taxação absurda que ele está implantando no mundo. Qual o risco disso acontecer? Então, como eu falei, ele já vem negociando. Com a União Europeia, ele baixou de 30 para 15. A União Europeia está super feliz. Eu vi ontem isso, eu achei Tá super incrível. feliz. A Argentina, ele zerou. Outros países, a China, a Rússia, ele já está negociando também, vai E reduzir. foi uma queda de braço inicialmente, né? Foi só que uma queda de braço com a China, né? É Exatamente. outra relação, né? Aí algumas pessoas vêm falar, mas com o Brasil ele só quer saber por conta do Bolsonaro. Não, Já vinha antes, né? já vinha antes, como eu falei, o alinhamento dele com países que são tradicionalmente inimigos dos Estados Unidos foi fundamental. A briga dele com Israel, por exemplo. Israel é um país que tem super dependente dos E Estados Unidos, aliado né? muito antigo, né? O Brasil cortou relações com Israel.
Não há relação diplomática mais entre esses países. Então, a briga do Trump não Não está se resume ao Brasil. só ao Brasil. Agora, Claro, né? Pegou o mundo todo, né? quando o Lula teve na reunião do BRICS, 3 dias depois, o presidente da Índia foi lá e negociou um acordo com os Estados Unidos. A Rússia já está negociando. E aí, a hora que os Estados Unidos chegar, porque existe uma, eu ia até pontuar isso, né? O que que nós estamos, alguns especialistas estamos apostando que seriam as medidas que o Trump, o governo americano, vai tomar. Primeiro, é a cassação dos vistos. Isso, já começou. Já começou. Segundo, que ela foi anunciada, mas não começou ainda, começa dia 1º de agosto, é a tarifa de 50% sobre os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. Terceiro, é a Lei 301, que é uma lei um pouquinho mais chatinha, eu vou deixar, né, para um outro momento para poder explicar. Depois, nós temos a OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1949, foi criado esse grupo, liderado pelos Estados Unidos, para proteger. E o lema deles, para ser bem didático e resumido aqui, é um por todos, todos por um. Mexeu com um, mexeu com todos. É, teoricamente, um grupo, um conjunto de países que se blindam em relação a conflitos militares, tá? Mas o que acontece? Cabe também quando há infrações, né? Haja prejuízo econômico e de tecnologia. Então, por exemplo, se o Trump fazer com que a OTAN se vire contra o Brasil, nós vamos perder não só o mercado norte-americano, nós vamos perder o mercado asiático, nós vamos perder o mercado europeu, nós vamos perder o mercado de uma série de outros países. E aí o Brasil vai colapsar. Nossa. O Di, tem uma outra. Surgiu agora, eu acho que na semana passada. Pelo menos que eu me lembro, eu tenha visto semana passada. A partir da semana passada. O Trump querendo acabar com o Pix do Brasil. A relação, e aí os especialistas falam que a relação, porque o cartão de crédito umas bandeiras norte-americanas. E aí, que Não, não, relação que é essa? isso aí é especulação. É pura especulação. Na verdade, quem tentou acabar com o Pix foi o Lula, logo no início do governo, né? Ah, É, aí a população se rebelou e ele recuou. Aí o que acontece? O Trump colocou, ele debate sobre uma série de questões. As empresas do sistema financeiro levaram isso para a mesa de negociação. Falaram, ó, o Pix nos dá prejuízo. E o Trump comprou. debateu, não comprou, ele não comprou a ideia. Ele debateu sobre essa questão, que é natural. Por exemplo, o Pix hoje é um benefício fantástico para o Brasil. Você consegue fazer transações sem custo nenhum. E o banco vive Do lucro do cartão, né? do lucro do cartão. Você fazia movimentações antes, através de TED, Isso. né, de DOC, você paga uma taxa sobre aquilo. Cartão de crédito você compra, você paga uma taxa, uma anuidade para o cartão, e o vendedor paga uma taxa sobre a venda. E aí o Pix ele elimina tudo isso, então há uma redução disso. Então essas grandes bandeiras, essas grandes instituições financeiras, elas foram e fizeram lobby em cima do Trump. Olha, a gente também está sendo Ela tem prejudicado. razão, né? Óbvio, né? É produto Sim, delas, né? mas o Trump não aderiu a isso. Ele não aceitou. Tanto é que ele não está falando ainda em que o Pix tem que acabar, não tem nada disso. Isso aí é um lobby, por exemplo. Você em linguagem popular novamente, você arrumou lá uma briga com um determinado cara. Daqui a pouco você vem um colega seu e fala, viu, semana passada ele também roubou meu lanche lá na escola. E eu quero também. E aí vem outras, e é isso que está acontecendo lá com o Trump. Sim, sim. Você já arrumou briga com o Brasil? Eu já tô com o Brasil engasgado aqui faz um tempo. Isso. Vê isso aí para mim também. É. Então é isso. Mas não, Faz um pacote, né? mas não, eu acredito que a gente não corre esse risco. Ótimo. E aí é bom ouvir de quem conhece, de quem entende, porque é isso mesmo. O Pix é uma conquista absurda do Brasil, né? Poxa, o Brasil tem umas coisas que o resto do mundo. É claro, e assim como tem no resto do mundo, também o Brasil não tem tal. Acabou de falar do GPS, né? Que é o Pix, é uma grande conquista do povo brasileiro. Sim.
sim. O Pix, ele não, para ser bem honesto com você, ele não foi idealizado pelo governo Bolsonaro. Existe uma equipe autônoma dentro do Banco Central que já vinha E estudando que é ele. importante a É, autonomia, né? é. E aí ele foi implantado no governo Bolsonaro, certo? O Bolsonaro foi lá, pegou a ideia. Assim como a gente tem feito em Sumaré, por exemplo, uma das bandeiras do Henrique, só voltando um pouquinho, é de não parar a obra que já foi iniciada. Né? Que eu falo que é uma grande tolice que o Brasil todo faz isso. Né? Porque você vai lá, o prefeito anterior fez uma escola, deixou 80% dela pronta. Você com 20% você vai lá e você inaugura, é o seu nome que está lá na Exato. placa. O cara prefere parar a escola, porque foi o outro que fez, deixar lá para poder Eu fazer nunca outra. entendi isso, é uma vaidade assim Uma que vaidade. Que o Henrique não tem. eu acho E o perfeito, André não tem. Então, perfeito. assim, ó, o que foi começado, nós vamos concluir, é uma redução de gastos, nós vamos fazer. Bom, o Bolsonaro, nessa mesma linha, pegou, opa, o Pix. Era a equipe anterior, do governo anterior, que estava fazendo. Ah, legal, vamos implantar, porque isso é benéfico Claro, ao, nossa. ao Brasil. Mas, aí vem os Estados Unidos e comentam sobre essa questão do Pix e das Big Techs. O que acontece? O partido do presidente Lula pega o quê? O que lhe convém. O Trump quer parar com o Pix. Ele não está vendo todo E o a mídia vai replicando, ela vai vai. replicando. E você tem uma mídia totalmente corrompida, comprometida. Você pega aí os índices de transferência de valores de publicidade da época do Bolsonaro para a época do Lula agora. É absurdo os rios de dinheiro que estão sendo destinados às emissoras de TV, de rádio e de TV, aos artistas da Globo, né, que hoje estão em silêncio. Ontem eu vi uma coisa engraçada, tem o Thiago Gagliasso, que é deputado, ele é irmão do Bruno Gagliasso, que é o ator. E aí o Bruno fez uma postagem política, né, e eles são brigados, opostos, eles são brigados, inclusive. E aí o Thiago comentou na página do Bruno assim, que engraçado, voltou a falar de política, eu achei que você estava tentando apagar o fogo da Amazônia. Porque enquanto a Amazônia pegava fogo no governo Bolsonaro, a mídia estava toda, os artistas estavam lá querendo abraçar a Amazônia, Gilberto Gil fazendo música, o pessoal todo querendo, né, cantar em prol da Amazônia. A Amazônia alcançou índices históricos de queimadas agora nesse último verão e ninguém falou nada. Greta não veio para cá, o Leonardo DiCaprio, que está lá no iate dele, que consome 300 litros de gasolina, de combustível de etanol lá, poluindo tudo, não veio para cá fazer gracinha. Então isso aí é uma grande brincadeira. Brincadeira, né? Em que parte o Congresso tem responsabilidade nesse momento, É grande, Odi? é grande. O Congresso está sendo omisso. O Congresso tem, eu nem sei o número atual, mas, por exemplo, quando a gente fala em Congresso, você fala em Câmara dos Deputados e Senado. O Senado, que é quem deveria julgar, por exemplo, Alexandre de Moraes, ele tem, se eu não me engano, aí em torno de 15 a 20 processos de impeachment do Alexandre de Moraes, não coloca em pauta. Não coloca sequer em discussão, Discussão, né? né? A Câmara, o Mota, deveria também ter tomado a frente, deveria ter pautado a anistia. É um desejo popular, deveria colocar projetos em discussão. Está tentando aumentar na calada da noite aí o número de deputados. Você sabe que tem uma reação em cadeia. Se aumenta o número de deputados, aumenta o número de deputados estaduais, aumenta o número de vereadores. O impacto disso é muito grande para o Brasil. Então, o Congresso tem grande responsabilidade. Não está olhando diretamente para os anseios da economia brasileira, da população no modo geral. E tá estático, tá assim, perdido. Eu vejo hoje o Congresso Nacional perdido. Você acha que em algum momento eles vão aprovar esse aumento de deputados? Eles já Está muito tentaram, tranquilo, né? eles já tentaram, né? E, Teve uma e pressão popular uma também de pesquisas e tal, né? de todos os jeitos. Eles aprovaram, na verdade, que o Lula acabou vetando. É isso, verdade, isso O mesmo. Lula vetou e volta para a Câmara. A Câmara pode derrubar o veto, fechar o veto. Se a Câmara veta, fica da mesma maneira. Se ela derruba o veto, aumenta-se esse número de deputados federais, consequentemente, o número de estaduais, de vereadores. Se a gente for levar em consideração quem é que está propondo, é mais fácil derrubar o veto do presidente, né? Do Lula, né?
Porque o corporativismo que a gente fala, né? Falar em corporativismo, mas não é falar a palavra em si corporativismo, mas falando de parlamentar, você já foi candidato. Quantas vezes foi candidato? 3 vezes. Ó, bom, e aqui daqui a pouco a gente caminha para o final, mas não podia passar sem comentar sua experiência de ser candidato a vereador. Como é que foi essas 3 vezes? Do Total Serra, que foi vereador por 3 mandatos, né? Presidente da Câmara, né? Uma das eleições, ele foi o terceiro mais votado, e o primeiro mais votado foi o Paulão do União. Olha. Eles foram companheiros, são amigos até hoje, Uhum. companheiro de Câmara. Paulão, o mais votado, e o meu pai, o terceiro mais votado. Na época, ainda que eram 13 vereadores só. E aí, em 2004, em 2000, meu pai, de 99 e 2000, meu pai é presidente da Câmara, eu já era assessor dele, chefe de gabinete do gabinete dele, e aí eu resolvo, ele perde a eleição em 2000, eu resolvo sair de candidato em 2004. Então ali você já saiu candidato. 2004, Você minha tinha o quê? primeira vez. 18 anos de idade? É, Olha. 18 para 19 anos de idade. E aí eu fui mais votado da cidade. Eu tive 1.384 votos. Nossa. E faltaram poucos, faltaram 14 votos, mas não para 14 votos para ocupar a segunda vaga. Eram 13 vagas só, né? Se fosse 21, estava eleito, igual é hoje, né? Mas para alcançar o quociente eleitoral e o meu partido fazer a terceira vaga. Você estava no PSDB, Estava no PSB. PSB, que já era um partido forte, né? Era. Fez o Marcos de Paulo e o Ciro Tagima, os vereadores. Naquela época. Os dois muito bem votados também, né? Então, foi a única vez, inclusive, que, na verdade, que eu naveguei aí com um pezinho no socialismo, né? Porque o PSB é um partido socialista. Exato, é. Naquela época, eu ainda tinha pouca experiência política e não sabia muito sobre ideologia partidária, como é que funcionava essa questão. Depois eu tive mais 2 oportunidades, minha votação caiu um pouquinho para 1.000 votos, e aí eu acabei não disputando. Eu disputei a última eleição em 2018, já pelo partido do Bolsonaro, pelo PSL, no 17, mas acabei não conseguindo chegar lá. Mas na Câmara fui assessor, fui diretor-geral da Câmara em 2015. 2015 e 2016. Então, comandei a instituição Câmara Municipal, né? Tinha um presidente, que era o Dr. Rui, que cuidava, era presidente do Poder Legislativo, e eu, o diretor-geral da Câmara. Que é uma tremenda responsabilidade, né? Demais. Meu Tinha que Deus. cuidar de 21 vereadores, eram 4 assessores por vereador, então você põe 21 vezes 4, dá 84, né? 84. É isso, 84, mais os funcionários da Câmara, Usados, né? concursado, era muita gente. Meu Então eu tive essa experiência no Legislativo, mas estou sempre na Câmara, estou sempre. Hoje eu apoiei o Raí, o vereador Raí, então eu estou sempre lá, o Raí está sempre de portas abertas para tudo que a gente precisa. Não só o Raí, os vereadores da base, como todo, o Valdir de Oliveira, o vereador, o pai do prefeito, do vice-prefeito, do André, o Wellington, eles estão sempre dispostos a, quando a gente tem uma demanda, não só como funcionário, como prestador de serviço, como agente político do município, mas como cidadão. Às vezes eu passo e vejo uma irregularidade, uma lombada mal feita, um sinal que está errado, um buraco na rua, eu levo essa demanda a eles e aí a gente acaba conseguindo sanar o problema para aquela determinada pessoa interessada ou instituição interessada. Tem mais duas. Ah, não dá para terminar ainda, porque tem mais duas aqui, não tem como não falar dessas duas situações aqui. É, 156, nós divulgamos aqui o mês passado, o mês retrasado inteirinho, assim, do 156, e pela proposta, nossa, vai resolver um monte vai agilizar muito a vida da população. Como é que tá o 156? Tá funcionando? O pessoal tá fazendo Tá, cadastro? tá funcionando a todo vapor, Que inclusive. legal. Nossa, eu fiquei muito feliz. Bom, deixa eu contar um pouquinho. O 156 é um canal direto com a população. Então foi implantado um aplicativo, foi liberado um aplicativo para você baixar no seu celular, e ali você tem
as reivindicações que você quer fazer, uma reclamação por setor, né? Então, por exemplo, eu quero relatar um determinado problema, eu vou ali numa aba e faço essa reclamação. Essa reclamação cai na nossa central e ela é disparada para a secretaria competente para resolução. De imediato, o prefeito tem na sala dele várias telas de TV, ele consegue monitorar a cidade toda pela sala dele. Em uma dessas telas, ele tem um mapa da cidade, então quando chega uma reclamação do 156, coloca-se um pontinho naquela região do município com aquela reclamação, um pontinho vermelho, de que é um problema a ser sanado, a ser resolvido. E aquilo tem prazo. Perfeito. Então é dado ali, por exemplo, depende da reclamação, 10, 15, 20, 30 dias para a resolução daquele problema. Então o prefeito está sempre olhando para aquele problema que está ali na tela. Conforme ele é resolvido, ele é solucionado, ele fica verde. Se ele está em andamento, ele fica amarelinho ali. Então o prefeito ele está sempre supervisionando isso. 156 ele funciona desde a ligação telefônica, você pode ligar no 156, nós temos lá um número de pessoas considerável para atender. É um serviço que está sendo muito bem executado, inclusive mandar um abraço para todos ali do 156. Você pode ligar e você pode usar o aplicativo. Ele já existia, tá? O 156, para ser bem honesto, já. Não O aplicativo. aplicativo não, o serviço. Ligação, né? O que o prefeito fez, o Henrique fez? Ele pegou esse projeto que estava e resolveu ampliar. Eu vou dar voz à população, eu vou resolver os problemas da população através do 156. Vai ser o canal direto. Achei perfeito, não? E a ideia dele ela é muito mais ampla. Ele quer reduzir papel. Então, por exemplo, até os vereadores, quando forem hoje faz através de indicação ou via ofício de gabinete, de alguma determinada reclamação. Eles vão fazer através de 156, então vai evitar o acúmulo de papel. Então ele faz ali, 156 no aplicativo, ele já gera um protocolo, já vem no SMS da pessoa, ou via WhatsApp, o protocolo de atendimento, o vereador vai ter o protocolo ali, e o problema foi relatado e transmitido para a gente. E aí ele vai para ser solucionado pela prefeitura. Só para explicar muito bem para a população, hoje a Secretaria de Controle Interno e Transparência está sobre o comando do Alisson Schuma, é o secretário em exercício, né? Eu sou o secretário adjunto, nós trabalhamos junto, mas o Alisson vem desenvolvendo essa função desde janeiro, com muita responsabilidade, muita competência. O Alisson é um profissional também exemplar e é graças a ele também que tudo isso tá rodando. Então, 156 vem para ser esse canal direto, né, com a população. E aí eu vou dar um pequeno spoiler. A gente gosta de... Tanto o 156 quanto o Procon, eles vão mudar de local. E eu não vou falar ainda, eu vou deixar para anunciar junto com o prefeito e com o Alisson, e o André também, mas ele vai para um local de maior destaque dentro da cidade. Hoje ele está dentro de um setor dentro da prefeitura. Então, a população o 156 é via telefone ou aplicativo, mas o Procon é presencial. Então, o cara, quando ele quer procurar o Procon, ele tem que ir até lá e a instalação lá, eu, Alisson e o próprio prefeito julgamos que não era adequada para receber essa população. Então ele vai para um espaço adequado, mais amplo, arejado, centralizado, para que essa população seja bem atendida, para que ela tenha o seu problema resolvido. E a ideia de levar ele para esse local também não é para assustar os comerciantes ou os empresários da cidade de Sumaré. Não, o Procon não tem esse objetivo aqui em Sumaré. A gente não quer penalizar ninguém. A gente quer que as regras sejam cumpridas, né? Que a população seja respeitada em termos de leis do comércio. Então, tanto a Secretaria de Controle Interno e Transparência, através
do PROCON, do 156 e da ouvidoria vão sair daquele espaço nessa semana ainda e vão ganhar uma posição de destaque. Então é um programa do Henrique e do André, que desde o início eles prometeram que isso ia acontecer, que ia ter um canal direto com a população, e isso está acontecendo. Agora, da minha parte, a última pergunta. É claro que acabou agora no final do dia, né? Mas um balanço assim, do que você visualizou hoje da negociação, desses acordos que tiveram lá hoje. É, qual a avaliação que você faz? A quantidade de gente que passou foi absurda, né, ao longo do dia. Foi muito bom. Bom, eu até gostaria de sugerir que você convidasse o Alisson e também o Samuel. O Samuel é o coordenador geral do PROCON aqui de Que Sumaré. legal. Poxa, eu vou fazer o convite para ele. Isso, o Samuel também, um O profissional Alisson esteve com a fantástico. gente, eu acho que uns 3 ou 4 meses ele esteve com a gente aqui. O Alisson poderia até estar falando, mas eu também estou com total condições de explanar como é que foi hoje. Bom, uma iniciativa originada também dentro do gabinete do prefeito. Nós estávamos pensando, fazendo uma espécie de brainstorm, que é uma tempestade de ideias, né? E a gente estava pensando assim, como que a gente melhora o comércio da cidade de Sumaré? Como a gente fomenta, como a gente aumenta o consumo da população? Você aumentando o consumo, as pessoas indo para o comércio, para os prestadores de serviço e aumentando esse fluxo, você gera receita, gera renda para a cidade prospera. Tá, mas nós estamos falando de uma cidade que está endividada, não a cidade, não o governo, deixar bem claro, a população. Nós temos dados eh, do governo do estado de que o índice de inadimplência da cidade de Sumaré beira os 50%. Nossa. Então, de cada 10 pessoas, 5 têm algum tipo de dívida. Então, como é que eu vou fazer com que essa pessoa seja consumidora se ela está com o nome sujo? Se ela está sem condições Uhum. de consumir? E aí a gente teve a ideia, o prefeito teve a ideia, juntamos todos ali e falamos: ó, vamos fazer o feirão do PROCON Negocia. Mostrando que o PROCON tem um viés também de negociação, de diálogo, e não só de penalização ou de fiscalização. Vamos convidar as instituições bancárias, todas aderiram. Hoje a gente estava lá representado por os bancos principais da cidade de Sumaré, ela tem até o logo aqui. Nós tínhamos lá a Caixa, o Itaú, o Bradesco, Santander, Sicredi. Depois fizemos uma parceria muito legal com a CIAS, através da presidente da Selma. A OAB estava presente, tanto os advogados para prestar, como o Kleber, parceiraço nosso. A BRK estava lá, foi muito procurada. Tá? O Grupo Mercantil, falei, o Supermercado Arena, Rede Fácil, São Vicente, Savenhago e o Tenda. Nossa, bastante. Eu não tenho os números exatos, porque eu saí de lá um pouquinho antes do fechamento, mas ultrapassamos a casa dos milhares. Né? Foram mais de 1.000 atendimentos, e mais do que a quantidade de atendimentos é a taxa de resolução de problema, de acordos firmados. Isso é mais importante. Poderia ter passado 10.000 e firmado um único acordo, seria ruim. Sim. Se você tem uma qualidade maior, se, por exemplo, passou 1.000 ou 2.000 pessoas, mas você tem um resultado mais significativo, na casa dos 80%, é mais vantajoso para a cidade e, consequentemente, o programa é mais bem sucedido. Com certeza. Foi o primeiro, daí. A ideia é que a gente faça mais. Os bancos elogiaram bastante a iniciativa, tá? Tanto eu quanto o Alisson conversamos diretamente com as instituições e eles elogiaram bastante, e a ideia é a gente fazer mais desses para a gente voltar o crédito à população e, consequentemente, fomentar o comércio. Legal. Nossa, parabéns. Da minha parte, eu já encerro aqui as minhas perguntas, mas antes só dar parabéns para você e principalmente para o Henrique e o André, porque se vocês têm essas condições de fazer essa autonomia para propor, para executar, é porque eles estão dando, estão conscientes disso e querem ver a cidade funcionando. E aí, eu tô achando interessante que
estou frequentemente vendo a CIAS reunido com vocês. A CIAS, é claro, representa todo o comércio, né, empresas, comércio, os empresários da cidade. Importante ela estar ativa, estar junto, trabalhando junto, né? E aí vem todos os bancos juntos, todas as instituições juntas. Olha, além de dar os parabéns, eu sou morador da cidade a vida inteira também. E eu quero essa cidade cada vez melhor, porque eu não tenho filho, mas tenho sobrinhos, tá? Então, pequenininho, então, agora sobrinho neto, tá com 1 aninho, 2 meses, 1 aninho e 4 mais ou menos, né, Cláudio? E é isso, Dia. A gente quer ver a cidade prosperando, porque quando a cidade prospera, é porque os moradores também estão prosperando. Para isso, precisa de um governo forte, um governo que pense em crescimento e desenvolvimento na prática e não no discurso. Então, isso aí é uma prova de que está acontecendo. E a população? Eu acho legal que, enquanto o governo está preocupado em que venham empresas, o comércio cresce, tem essas oportunidades para a população que depois vai reverter, voltar a comprar no comércio e o comércio vai aquele ciclo, né, de crescimento, né? Daí, para finalizar, desde a campanha, eu pude participar à frente ali, né, do, do grupo de tomada de decisões da campanha. Foi um prazer trabalhar com todos que estavam lá, levar o nome do Henrique, do André, de forma franca, de forma transparente, honesta. A gente foi muito bem recebido pela cidade toda. E o Henrique está conseguindo cumprir com os compromissos de campanha. O principal, eu acho que o principal que eu digo é porque deu o start, foi de colocar pessoas capacitadas nas pastas. Sem dúvida. Não adianta você dar a autonomia para alguém se ela não tem capacidade, né? E quando eu falo em capacidade, não é só qualificação ou certificação. Ah, o de Serra tem 3 MBA, pós-graduação, mestrado. Não, não é só isso. A pessoa tem que ter formação, mas ela tem que ter também aptidão para lidar com o órgão público, né? Porque prefeitura é diferente da iniciativa É. privada. E o Henrique e o André foram muito sábios na colocação das peças em cada departamento, em cada secretaria. É claro que algumas ainda vão mudando, né? A pessoa não se adequou aqui. Remanejamento é normal e Remanejamento comum, né? acontece, exatamente. Então isso foi muito bom. Foi eles terem escolhido um corpo técnico e qualificado. E, em segundo, dar autonomia. Olha, você tem autonomia para resolver o problema. Faça como se fosse seu, como se fosse da sua casa. É isso que a gente ouve o tempo todo. Trate com o carinho que você trataria como se fosse seu pessoal. Então as pessoas se dedicam, elas não ligam de sair lá da praça às 2, 3, 4 horas da manhã, depois de ter limpado o evento, elas não ligam de estar no outro dia às 7 horas da manhã, como a Cássia, que é a coordenadora do ambulatório, que domingo, 7 horas da manhã, está lá atendendo, fazendo mutirão para cirurgia de catarata, né? Então, isso aí vai transmitindo para as outras pessoas de que nós estamos com vontade de trabalhar para melhorar essa cidade. Exatamente. E aí, além dos inúmeros as inúmeras obras que estão acontecendo em Sumaré. Sumaré é um canteiro de obra. A retomada do viaduto, as escolas estão sendo reformadas, as unidades básicas de saúde, centro esportivo. Aonde você vai, tem o recap, Recap. um recap diferenciado, né, com uma qualidade muito maior. Eu estava à frente da agricultura, eu falei, não chega a ser um recapeamento, mas já uma pequena resolução de um problema do lançamento de uma manta asfáltica nas estradas rurais. E eu ouvi muito pedido dos proprietários de áreas rurais. Então, a gente já está fazendo isso, já uma parte já foi colocada, agora vai ser colocada numa segunda etapa, para quando vierem as chuvas não ter aquele desassoreamento todo. Então, assim, tem muita coisa para falar. Eu poderia ficar aqui até amanhã falando Eu tinha mais coisa para perguntar, mas vou parar aqui. Pois é, eu nem citei secretarias aqui que eu poderia ter falado, né, de coisas que estão acontecendo. Então, é gostoso você chegar numa reunião de secretário e saber que todos eles estão trabalhando e todos eles têm novidade. Perfeito. Ninguém está ali parado, por exemplo, não está acontecendo nada na minha. Não. Todo mundo tem coisa para falar. Então, a conversa fica até estranha, porque todo mundo quer contar da sua, né? E tem muito assunto, muita coisa boa acontecendo.
E quem ganha com isso é a população. Não tem dúvida, é o principal foco, né? É o principal Ô, foco. Di, obrigado, viu? Foi muito bom o bate-papo, foi muito produtivo e de um aprendizado absurdo ainda. Obrigadão. Eu que agradeço mais uma vez, Odair, você sabe que a gente é amigo há muito tempo, Puxa, né? verdade. Se encontra sempre por aí. Eu estou sempre à disposição. Eh, Minha vida é trabalhar para essa cidade, né? Ajudar quando sou chamado. Aqui com você, como você mesmo falou, a gente poderia se estender aqui por Nossa, mais daria, viu? muito Vamos marcar tempo. outra. Logo a gente vai já É, para a continuar. gente nem falou de esporte, nem falou Não, da Vivi, que foi campeã exatamente. mundial de jiu-jitsu, Poxa, né? Dos times vou que estar aqui outra para falar das suas competições, troféus, suas conquistas. do esporte. Sumaré tá resgatando também a questão do esporte, Sim, né? nossa, Do futebol amador, do atletismo, da natação, do basquete, enfim, muita o- coisa. a Cissa está fazendo um trabalho fantástico com a Lei Aldir Blanc. De Blanc, né? Essa é a Vários segunda já, né, esse ano. o segundo recurso aprovado da Aldir Blanc está trazendo os artistas que venceram na primeira etapa para participar dos eventos dentro do município. Vai sair o curtas ali que o Diego Trevisan tá desenvolvendo, foi o Isso, nossa, ganhador. Teria assunto muita aqui por coisa. uma semana, mas para encerrar, eu queria agradecer mais uma vez o Te convite, agradeço. agradecer o Henrique, o meu prefeito, o André, o meu vice-prefeito, que confiaram também em mim a essa responsabilidade, né, de conduzir já passei por várias pastas, então algumas pastas, alguns trabalhos, e agradecer você que está nos acompanhando, que entende a situação da cidade de Nós Sumaré. somos parceiros, pode ter certeza. Tamo Isso. junto. E a gente está à disposição de ouvidos abertos para poder ouvir os anseios da população e colocar em prática. Perfeito, valeu. Uma ótima noite para você, Vivi. Prazer te conhecer, viu, gatinha linda? Ô, Cláudio, oi? Ah, tem uma última mensagem aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui quem é. É o Zé Bete. Você não lembra disso. Isso é é coisa de velhinho. A Camila está dizendo ótimos esclarecimentos, de parabéns. Tem um comentário antes aqui, ai meu Deus do céu. Eu não vou ler não, porque não vale a pena, viu? Tem um kkk aqui que não vale a pena. Não, que não é você, né? Mas eu vou ler, porque já que escreveu, né? O Vinícius Barros, ele está dizendo, Bolsonaro daria até mulher dele, eu não lembro em que momento da conversa surgiu alguma coisa para ele comentar isso. Mas, de qualquer forma, tá lido aqui, viu, Vinícius? Obrigado a todo mundo que comentou, que escreveu aí, que deu boa noite, viu? Foi muito bom ter vocês aqui. Amanhã é aquele bate-papo mais de notícia, alguns comentários sobre algumas notícias do dia, né? Alguma coisa que vem também aqui da Câmara, que vem da Prefeitura, para deixar a população sempre a par do que está acontecendo. No mais, a gente agradece vocês. Amanhã às 18 horas estaremos aqui novamente com mais uma edição, com mais um podcast Folha de Sumaré. Valeu, gente. Ótima noite. Valeu.